processos referenciais. E a temática de hoje é bastante importante para podermos compreender um pouco mais esses processos de referenciação e a argumentação da linguagem. A linguagem totalmente argumentativa. Então, acho que fechou já, 251. Bom, podemos começar. Bem, boa noite a todos. Meu nome é Luciano Souza e sou um dos organizadores do evento. Eu, juntamente com Marília, Zé Wesley, Vitor e Manuel, estamos organizando esse evento em parceria com a Universidade de Pernambuco. Então, por meio dessa parceria, estamos proporcionando diversas lives e hoje estamos aqui com a participação da professora Mônica Magalhães, que desenvolve pesquisas há muito tempo na área de linguística textual e que suas pesquisas versam sobre tanto a referenciação, como é uma das perspectivas mais interessantes, quanto a argumentação. E então, hoje estamos aqui com a presença bastante expressiva de pessoas do Ceará e de Pernambuco, também de Minas. Locais esses que divulgam um pouco de pesquisa, divulgam bastante, na verdade, pesquisas de linguística textual. São esses locais centrais e que divulgam. E hoje vamos ter também um sorteio, pessoal. Eu espero que vocês todos fiquem até o final da live para que possam participar desse sorteio do livro Referenciação, Ensino... Coerência, Referenciação e Ensino. E Ensino. Então é muito importante. Para participar do sorteio, você deve ter feito a ficha de interesse, deve estar lá inscrito para poder ser o sorteado da vez. E o sorteado da vez vai entrar em contato com a comissão da organização para poder passar todas as informações, sejam elas de endereço, cadastral, para que possamos estar enviando esse livro. Então, para a apresentação de hoje, nada mais, nada menos do que a professora Mônica Magalhães, que está aqui conosco. É um prazer. A Universidade de Pernambuco recebe você com muito prazer para podermos discutir hoje um pouco mais dessa temática que é tão interessante e tanto para os alunos que estão aqui, quanto para os já formados que estão. Em sua maioria, hoje estão mais formados do que não formados. Então, isso é interessante, porque isso proporciona uma nova perspectiva para o ensino de língua portuguesa. E vou deixar a palavra agora com Ana Carla para poder dar uns avisos importantes para poder começarmos a live. Muito obrigada por ter chamado o Grupo Protesto. De nada, é um prazer. Bem-vindo, estudantes. Eu gostaria de solicitar que antes que a palestra comece, todos desliguem as câmeras, já que hoje teremos 3 pessoas conversando com a gente, para aproveitar a troca de conhecimento de uma forma melhor com os convidados. No final da palestra, a gente pede que vocês continuem aqui para a gente sortear o livro. A gente vai falar quem foi o vencedor, ok? Agora os professores podem começar a debater. E quem está acompanhando pelo YouTube, lembrar também que é para anotar um código que os nossos coordenadores vão colocar no final, tá bom? A gente vai ter a coordenação tanto aqui no Meet como no YouTube ajudando vocês, tá bom? Boa palestra, professores. A voz é de vocês agora. Muito obrigada. Boa noite a todos. Nós vamos começar essa live sobre referenciação e argumentação, que será proferida principalmente por meus 2 orientandos, a Maiara Martins e o Rafael Lima de Oliveira, que vão falar separadamente, claro, né? A Maiara sobre referenciação e o Rafael sobre argumentação. E vocês podem, não sei como é a dinâmica das lives de vocês, né? Se vocês só falam ao final, mas, de qualquer maneira, Maiara e Rafael ficam em diálogo comigo na hora em que precisarem. Boa noite. Quer falar logo, Rafa? Porque eu já sigo a minha fala, né? Você só se apresenta. Queria só agradecer pelo convite, dizer que para mim é muito uma honra poder falar junto da professora Mônica, da professora Maiara, né, que estão no meu convívio acadêmico há bastante tempo. Juntos nós estamos todos no Protesto, que tem feito um trabalho muito bonito
durante esse período, né, de isolamento, com lives, com palestras, muito interessantes, e eu me sinto muito honrado de estar participando desse momento. Eu espero que vocês gostem dessa apresentação que a gente preparou. Obrigado. Então, boa noite a todos, né? Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao convite, né? O Luciano entrou em contato comigo. E antes de agradecer a Mônica e ao Rafael, eu gostaria de agradecer ao Luciano pela interação, né? Por ter conversado comigo sobre como seria. Ele me explicou mais ou menos qual a metodologia das lives da Universidade de Pernambuco. E ele disse que as perguntas, elas serão feitas, né, vocês já foram orientados quanto a isso, e no final vocês poderão, né, a organização vai trazer essas perguntas aqui para a gente, tá? Então, o nosso ambiente é um ambiente de interação mesmo, então a gente não costuma, né, deixar as pessoas sem fala, mas por uma questão metodológica e por causa dos meios tecnológicos, a gente vai prosseguir dessa forma, tá? Eu vou falar, depois o Rafael, a professora Mônica vai completar as nossas falas naturalmente, e nós vamos responder vocês aqui no final da nossa palestra, tá bom? Então, agradeço a participação de todos, foi muita gente realmente, né? O Luciano me disse aí que tinha 500 pessoas inscritas, e que as pessoas que não estão aqui no Meet estão vendo a gente lá no YouTube. Então, espero que esteja dando certo. A gente está fazendo dar certo. E agradecer sempre, né, ao convívio com a Mônica, minha orientadora amada, querida, ao Grupo Protesto, e ao Rafael, meu companheiro de fala hoje. Essa apresentação, ela não pode, de forma alguma, ser exaustiva, e ela nem tem intenção de mostrar tudo que a gente discute sobre referenciação e argumentação, né? E as pesquisas, na verdade, elas nunca estão fechadas, elas sempre estão em um complexo andamento, né, e dispostas a serem completadas e discutidas e debatidas. E é isso que faz a ciência acontecer e andar, tá? Então, hoje, nós dividimos aqui, né, eu vou falar mais sobre essa parte de referenciação, Rafael mais sobre essa parte de argumentação, mas desde já eu já deixo claro que tudo é um contínuo, tá? Que esses critérios de análise da linguística textual, eles estão sempre relacionados. Então, não há a referenciação separada da argumentação. Tudo está imbricado e a gente vai perceber um pouco isso nessa apresentação de hoje. Pode passar, por favor, Luciano. Mas você me permite um comentário? Com certeza, Mônica, sempre. Então, na verdade, o tema da argumentação é como se fosse a base ou a motivação para todos os nossos critérios de análise na linguística textual, né? Então, talvez tivesse sido melhor dar uma visão mais ampla de argumentação antes, mas como o foco era a referenciação, a gente começou por ele para depois justificar o que é que há de argumentativo nas escolhas que são feitas. Perfeito, Mônica. Então, a minha apresentação, né, em específico, ela foi baseada em um capítulo, em coautoria com a professora Mônica, esse prazer que eu tive de dividir esse capítulo com ela. O capítulo ainda vai sair, esperamos que saia agora, depois de um ano aí, está fazendo aniversário o capítulo e não saiu ainda, mas ele vai sair, e a gente, nesse capítulo, traz algumas visões um pouco espinhosas sobre a referenciação. Espinhosas em que sentido? Nós percebemos alguns aspectos da referenciação e nós demonstramos nesse capítulo de que modo esse ponto de vista pode ser sustentado, tá? Então, é esse capítulo aí, referenciação em síntese, que vai sair algum dia. Pode passar, Luciano, por favor. Então, não dá para falar sobre referenciação sem citar esses dois grandes nomes, que foram aqueles estudiosos que primeiro cunharam o termo, né, referenciação, e que também trouxeram essa visão de referenciação que nós sustentamos hoje, que são Mondada e Apotelos. Mondada, em 1994, na sua tese, já dizia que as atividades de linguagem estão fundamentalmente integradas aos contextos sociais e os referentes, que também por elas são chamados de objetos de discurso, são sempre construídos na interação. Isso
é muito presente em Mondada por causa do seu aspecto etnometodológico acerca da referenciação. Então, Mondada, ela não integra um quadro de linguística textual, mas por essa visão etnometodológica, ela apresenta essa nova visão de referenciação, sempre ligada aos contextos sociais. E Apotelos, na tese, em 1995, afirma que esses referentes, na verdade, eles não preexistiam a uma atividade cognitiva e interativa dos sujeitos. Por quê? Porque, na verdade, esses referentes, eles emergem nas atividades de linguagem. Então, a gente vê que Mondada e Apotelos já apresentam um novo aspecto acerca dessa construção de referentes. E o que é, então, Mayara, esse referente? O referente é aquela coisa sobre a qual a gente fala. Então, quando a gente se comunica através de construção referencial o tempo todo. É tudo aquilo que é criado, e que a gente consegue construir e de forma negociada sempre entre os interlocutores nas mais diversas situações de comunicação, tá? Pode passar, Luciano, por favor. É importante destacar, que esses dois autores, Mondada e Apotelos, eles estavam muito ligados a uma visão mais construtivista da referência. Então, eles não estão ligados, eles não veem a referenciação como algo que está ligado aos objetos do mundo. É sempre um objeto de discurso, como Mondada diz, que acontece, que é sempre evocado nessa situação entre os interlocutores, tá? E aí nós temos os processos referenciais, que, como eu costumo dizer, são a ponta do iceberg, que é conhecida sobre referenciação, A gente normalmente vê a referenciação através dos processos referenciais e muitas vezes vê a referenciação muito ligada à expressão referencial. E a gente vai perceber que a referenciação ela está muito além dessa expressão referencial. A expressão referencial ela dá pistas, de como a gente pode acessar esse referente, mas a construção desse referente não acontece somente pelas expressões referenciais, tá? Então, os três grandes processos referenciais são a introdução referencial e a anáfora e a deixis. Aqui, pelo tempo mesmo, nós não poderíamos dividir, por aqueles processos mais pormenorizados. Então, nós não vamos falar sobre anáforas diretas, indiretas, encapsuladoras, nem tampouco sobre os 8 tipos deíticos que eu elenquei lá na minha dissertação, que já foram muito bem trabalhados em trabalhos como a tese da professora Mônica Cavalcante, a tese da professora Helena Ciula. Então, nós vamos aqui definir, procurar definir esses processos de uma forma grosseira até, pelo tempo que nós temos, mas sempre ligar esses processos referenciais à argumentação. Pode passar, por favor, Luciano. E aí, quando nós falamos desses processos referenciais, é importante entender, lá no slide anterior, você viu que tinha introdução referencial versus anáfora e a deixis como um processo referencial à parte. E isso não é à toa, tá? Isso acontece porque nós veremos aqui no decorrer da apresentação que a introdução referencial ela é diretamente oposta à anáfora. E por que ela é diretamente oposta à anáfora? Porque as introduções, elas apresentam um referente e a anáfora, ela retoma um referente. Então, é sempre um processo de introdução versus um processo de retomada. Eu só retomo aquilo que foi previamente introduzido, tá? E essas introduções, elas são demonstradas de uma forma que o locutor suponha sempre mais persuasiva. E aí nós já vamos ver que as escolhas, elas nunca são aleatórias. Nunca há uma neutralidade na escolha que eu faço para marcar determinado referente, certo? E essa introdução, ela pode encapsular ou não proposições do texto, tá? Então, aquela noção de que o encapsulamento está ligado à anáfora, a gente vai ver, sim, que uma introdução, ela já pode, de certa forma, encapsular o que vai ser dito mais à frente, tá? E aí nós temos que a anáfora, que são essas retomadas referenciais, elas vão sempre sofrendo alterações de diversas ordens, certo?
E que tipo de alterações são essas? Acréscimos, confirmações, desconfirmações e correções. Essa questão de dizer que a anáfora ela sempre sofre uma modificação, ela sempre ganha novos sentidos, está muito ligado tanto à tese do professor Valdinar Custódio Filho, que demonstra esses acréscimos, essas confirmações, essas desconfirmações e essas correções, como também a tese da professora Janaica Matos, que também é do Grupo Protexto, e também, principalmente, essa noção de anáfora recategorizar está muito presente no artigo da professora Mônica com a professora Marisa Cavalcante Brito, 2016, o caráter naturalmente recategorizador das anáforas, em que elas dizem que a recategorização é algo típico das anáforas. As anáforas recategorizam. Então, pega essa dica. As anáforas recategorizam. Eu não posso separar recategorização de anáfora, tá? Toda anáfora já é naturalmente recategorizadora. Pode passar, por favor, Luciano. E aí, nós temos aqui, eu trouxe 2 exemplos, a gente vai discutir um pouco desse exemplo, muito pouco, a gente poderia discutir muito mais, mas fica aí para a análise de vocês também. Por que que eu trouxe esses 2 exemplos? Foi esse exemplo aqui, que agora eu não vou enxergar nada, mas enfim, é Globo processa ex-BBB Boca Rosa em 500 mil reais. E aí, o que eu quero dizer aqui? Claro que tem a notícia inteira, eu até destaquei, mas enfim, o que eu quero dizer? Primeiro, eu não vou falar isso, mas há uma motivação imagética, né? Por que que colocam logo a Boca Rosa com a maquiagem? E eu gostaria de falar também sobre a própria expressão referencial Boca Rosa, e não Bianca Andrade, né? E aí a gente já vê que essa escolha ela foi persuasiva. Então, tenham aqui a introdução de um referente, a gente coloca isso muito bem no capítulo, que não cabe a mim dizer se essa introdução vem pela imagem ou se vem pela expressão referencial Boca Rosa, né? E que, para algumas pessoas, por questão de processamento, a imagem pode vir antes, a parte verbal pode vir antes, então, a gente não quer discutir isso. O que a gente quer discutir é de que modo isso já é argumentativo. E eu gosto muito de ver os comentários para ver a impressão das pessoas que leram a notícia. E aí as pessoas já dizem assim, eu vi um comentário do tipo, quem é essa pessoa? Eu assisti o BBB inteiro e não vi essa pessoa lá. Então, veja, tanto o nome Boca Rosa, diferente de Bianca Andrade, tá? Como a Boca Rosa, nessa figura maquiada, né? Que representa tudo isso, a empresa que ela tem de maquiagem, enfim, isso tudo está diferente da imagem que foi construída lá dentro do Big Brother. Então, claro que algumas pessoas já sabem que ela é a Bianca Andrade, mas muitas pessoas, algumas pessoas, né, muitas eu não posso dizer, algumas pessoas, as pessoas que fizeram esse comentário, já percebem que é uma pessoa diferente. Então, veja, a pessoa não tem nenhuma noção de referenciação, e é o que eu costumo dizer, né? A gente costuma utilizar muita metalinguagem da área, mas as pessoas, elas têm acesso a essas coisas. Por isso que elas comentam. Então, utilizar a Boca Rosa e colocar essa imagem da Boca Rosa dessa forma, tem inúmeros papéis argumentativos aí para quem se propôs a fazer esse texto, tá? E aí eu posso ver que isso eu introduzi um referente. E esse referente, ele vai ser retomado de diversas formas aqui nesse texto. E aqui eu estou falando dessa parte mais escrita da notícia, tá? Então, quando eu tenho ali a influenciadora Bianca Andrade, a Boca Rosa, aí depois eu tenho, deixa eu ver se eu enxergo, só Bianca, depois eu tenho ela lá embaixo. Então, são várias formas de retomar esse referente. E cada vez que eu retomo esse referente, eu já coloco aspectos na construção desse referente, tá? Então, o que eu quero dizer aqui é que nós não vamos categorizar determinada anáfora, outro tipo de anáfora, é para dizer que o referente ele é introduzido e ele é retomado, e que tudo isso está muito ligado a um posicionamento, a um ponto de vista que muitas vezes parece neutro, como é o caso de um jornal que se diz neutro, tá? Pode passar, por favor, Luísa. Isso, tem vários aí, tá? Eu destaquei só alguns, tem a blogueira, tem vários aí. E esse caso em especial, né, esse outro exemplo, ele me chamou muita atenção,
tá? Porque eu preciso compartilhar, minha filha tem apenas 7 anos, mas ela quer ser veterinária. Então, quando eu li isso aqui alto, né? Estudante de medicina veterinária é picado por cobra exótica e entra em coma no Distrito Federal. A Liara disse, como assim, mamãe? Foi um veterinário que foi picado por uma cobra? Então, veja. Aí depois eu fui ler a situação, né? E aí o que eu vi? A gente tem essa chamada dessa notícia, né? E aí a gente vê estudante de medicina veterinária. Você pode passar, por favor, Luciano, só para a gente ver uma coisa que não fui eu que analisei, outra pessoa analisou. Pode passar, por favor. Aí veja os comentários. Eu não obriguei essas pessoas a comentar isso, eu não conheço essas pessoas. Não é isso aí mesmo no comentário, Luciano. Aí veja o que tem. Estudante de medicina veterinária é picado por cobra exótica, na qual ele criava ilegalmente. E outra pessoa diz, traficante de animais é picado por cobra. Corrigi o título da matéria por vocês. Então, veja, 2 pessoas que não precisam de conhecimento de referenciação, tá? Nessa metalinguagem que a gente está tratando aqui agora, já disseram que estudante de medicina veterinária atenuava o que de fato essa pessoa é, que ela é um traficante de animais. Então, veja como as escolhas referenciais dos interlocutores já evidenciam posicionamentos e como isso é percebido pela comunidade de forma geral, tá? Então, eu trouxe essa notícia exatamente porque eu vi esses 2 comentários muito interessantes de que a escolha referencial, a construção referencial, ela mostra esses posicionamentos, ela já demonstra pontos de vista, tá? Então, pode passar, por favor, Luciano. E aí, outro fator importante, tá, que eu já deveria retomar somente na Deixis, mas que eu percebi que as notícias, o que elas fazem? Quando a notícia está pertinho da gente, aparece assim, há 2 dias, há 4 dias. E em alguns casos, como é o caso dessa notícia da medicina veterinária, aparecia dia 9 de julho. Então, por que isso acontece? Tá? Aí eu tenho um aspecto deítico, que eu vou retomar depois, mas é só para ver de que modo o jornal ele referencia e ele pede, muitas vezes, esse ponto de origem do locutor, esse ponto temporal, tá? Quando eu coloco 9 de julho, 9 de julho é 9 de julho, eu não preciso estar localizado em um agora. Agora, quando eu coloco há 2 dias, há 4 dias, eu preciso sempre me situar em um hoje, tá? Para que esse tempo possa ser recuperado. Mas eu vou falar de Deixis já já. É só, achei interessante. E aí nós vemos o quê? Que o percurso dos objetos de discurso no texto, ele se inicia nos modos como o locutor escolhe introduzi-los e evolui com todas as pistas para a interpretação desses referentes. E isso está sempre dentro de um circuito de comunicação. É sempre alguém que fala para alguém, e há sempre um outro interlocutor, tá? Que há sempre, em alguns casos pode haver esse outro interlocutor, um terceiro, que não tem voz nessa interação, mas que também é alguém para quem eu dirijo o meu dizer. Mesmo que essa pessoa não seja o meu tu imediato, eu posso direcionar o meu dizer a esse terceiro, tá? Jamais se pode garantir que a produção e a recepção dos objetos de discurso aconteçam conforme as expectativas de cada participante. São sempre efeitos visados. Então, veja, quando eu escolho referenciar de algum modo, eu tenho uma motivação argumentativa por trás. Mas eu não posso garantir que a minha motivação ela será cumprida. E eu também não posso nem garantir que eu não serei interpretado de uma forma diferente. Então, por exemplo, a pessoa que fez essa matéria e colocou o estudante de medicina veterinária, ele podia não ter a intenção de atenuar a situação. Mas o leitor pode perceber isso, tá? Tanto é que a gente vê jornal de não sei o quê, o povo esculhambando o jornal. E a gente vê isso, inclusive tem um orientando agora que está querendo verificar isso, a gente vê que, em muitos casos, há denúncias, né? A gente pode verificar denúncias de racismo, de homofobia, somente por essas escolhas lexicais, tá? E aí a gente vê que determinado grupo social é apontado
né, ele é referenciado de algum modo, e outro grupo social é referenciado de um modo diferente. Por que será que isso acontece, né? Então, isso é muito instigante e eu acho muito interessante. Pode passar, por favor, Luciano. E aí, uma coisa muito interessante, um aspecto muito interessante que a gente decidiu falar de uma vez por todas nesse capítulo foi o seguinte: Mayara, por que eu preciso, né, dizer que algo é introduzido, ou por que eu preciso dizer que algo é retomado? E aqui esse é um posicionamento nosso, do nosso grupo Protexto, mas há pesquisadores em linguística textual que divergem desse posicionamento. Qual é esse posicionamento, né? Para a gente, texto é enunciado completo. Então, ele se conclui como unidade de comunicação, e ele é sempre reconhecível por essa unidade de sentido que é construída em contexto. Por esse motivo, né, por essa conclusibilidade, há um limite para o texto. Então, veja, há alguns pesquisadores que consideram que, por estar em uma memória compartilhada, determinado referente ele não é introduzido, mas ele já é retomado inicialmente. E nós não compactuamos com essa visão, porque se nós acreditamos que o texto ele é algo concluído, tá? Que vai se concluir, que vai se findar em determinado momento, por aspectos diversos, como a interação, o gênero, enfim. Mas se nós acreditamos que o texto é um enunciado completo, nós acreditamos que o texto ele é aquele círculo onde referentes vão ser introduzidos e referentes vão ser retomados, tá? E isso também está inteiramente ligado ao nosso critério de análise, né? A referenciação, ao modo como esse referente introduz e retoma, tá? Então, isso é fundamental para essa nossa análise, tá? E aí, a Mônica aqui coloca, né, agora que eu vi, cada texto corresponde a um gênero, e esse gênero já tem determinada completude, tá? E aí nós vemos que os objetos de discurso são entidades, por esse motivo, que só se instalam no texto e que só podem ser retomados no universo textual. Então, isso está muito ligado a essa nossa visão de introdução e de anáfora, tá? Pode passar, por favor, Luciano. E nós chegamos em anáfora. Eu já falei de anáfora, mas, em suma, o que a gente fala de anáfora nesse capítulo? A anáfora, para a gente, ela não é o anafórico, essa expressão nominal ou pronominal que está ali para substituir determinado referente, para recuperar um referente que já está de forma difusa no texto. A anáfora, para a gente, ela não corresponde ao anafórico, a essa forma que muitas vezes é analisada. A anáfora é um processo ampliado de retomada. Inclusive, ela pode se dar não somente por expressões, ela pode se dar por outras formas, tá? Por outras semioses. Essa retomada pode se dar por outras semioses diferentes da semiose verbal, tá? Então, para a gente, em suma, a anáfora é mais do que um mecanismo substituto de formas, substitutivo de formas, tá? É isso para a gente, a anáfora. A gente defende que a anáfora é esse processo mais geral de retomada. Pode passar, por favor, Luciano. E aí nós chegamos na deixis, tá? Eu procurei aqui elencar alguns aspectos principais da deixis, sem entrar nas tipologias, e apresentar algumas discussões que eu estou percebendo agora com a professora Mônica sobre instauração desse tu. E agora nós vamos entrar no terreno mais espinhoso ainda, porque a deixis realmente é muita abstração, então nós vamos verificar aqui o que é essa deixis. A deixis é um processo referencial que pressupõe sempre a marcação do ponto de origem do locutor, a origo, a partir da criação de um campo deítico. Então, quando eu vejo lá naquele exemplo, né, há 2 dias, há 4 dias, por exemplo, eu só sei que tempo é esse se eu considerar o meu eu, o meu aqui e o meu agora, que são as coordenadas deíticas básicas, tá? O tripé deítico. É sempre uma relação de pessoa, espaço e tempo, e para que eu atinja, para que eu recupere o referente a que esse deítico se refere, eu só consigo fazer isso
se eu tiver total visão, tá? Se eu tiver total controle de onde está esse origo. É por esse motivo que a deixis, ela traz uma imensa instabilidade. Porque, veja bem, se eu estou vendo em determinado dia e outra pessoa está vendo em outro dia, a gente já mudou tudo. A cena enunciativa, ela já foi toda reconstruída, porque é sempre um posicionamento que é verificado a partir de um eu aqui e agora, desse tripé, pessoa, espaço, tempo. Tá? E aí a gente vem para um aspecto fundamental da deixis, que é o que eu disse, né? A introdução e a anáfora, elas são opostas. Mas a deixis, ela sempre introduz ou retoma. Desse modo, a introdução e a retomada referenciais não são traços mais pertinentes em relação à deixis. Por quê? Se a deixis, ela sempre vai introduzir ou retomar, eu não posso dizer que ela se caracteriza por essa introdução ou retomada referencial. Ela se caracteriza por outro aspecto, que é a instauração desse ponto de origem do locutor, a origo, tá? E o contexto, ele integra todos os elementos negociados na superfície textual e dela jamais se separa. A gente sabe que o contexto, ele é fundamental para a linguística textual, para a nossa noção de texto, para os processos referenciais, tá? O contexto, ele é fundamental para tudo. Mas, em relação a deixis, ele não é só fundamental, ele é necessário. Eu só apreendo esses referentes se eu tiver essa visão contextual, tá? Pode passar, por favor. E aí, a gente chega aqui nesse aspecto da deixis, que é uma visão que a gente teve, né, uma reflexão, verificando esses conteúdos, de que os estudos da deixis, eles investiram muito esforço na descrição das formas deíticas convencionais. E o procedimento deítico, ele consiste no uso desses recursos textuais para focalizar a atenção do interlocutor e do participante indireto para um dado referente, assim como para situar esse referente em relação ao ponto de origem. E por recursos textuais, nós entendemos tudo que está envolvido no quadro interacional, que contribui para a construção de sentido do texto. Certo, Mara, você falou tudo isso, não disse nada. E aí, o que você quis dizer? O que eu quis dizer é que a deixis, enquanto algo que marca um eu e que instaura um tu, tá? E que é uma forma que eu só consigo aprender o referente se eu tiver inserido nesse contexto, se eu tiver a certeza de qual é esse origo desse interlocutor, eu não posso considerar a deixis somente como uma forma, visto que nas mais diversas interações a deixis ocorre, tá? E aí a gente vai perceber no próximo exemplo, por favor, Luciano. E aí a gente vai perceber nesse exemplo, por exemplo é ótimo, a gente vai perceber nesse exemplo que a instauração do interlocutor, ela pode acontecer por meio de diversos recursos, como o direcionamento do olhar. Então, esse exemplo, inicialmente eu trabalhei, né, com esses exemplos mais ligados aos memes. Eu percebia que nos memes, né, a gente via um exemplo parecido com esse. Mas aí eu percebi que algumas páginas de empreendedorismo, de várias coisas, de marketing, tá? Eu percebi que muitas dessas páginas utilizavam esse mesmo recurso, que é o quê? Aí eu tenho um exemplo, estou olhando para o próximo milionário. Não há nada dizendo que esse próximo milionário é o tu que está olhando. Nada de forma verbal. Não está aí dizendo, você é o próximo milionário, por exemplo. Então, eu não tenho uma forma linguística, verbal, que marque esse tu, que marque essa segunda pessoa nessa interação. Mas eu tenho, tá? Estou olhando para o próximo milionário. Eu tenho uma instauração de um tu por um direcionamento do olhar. Cada pessoa que olha para isso se coloca no lugar desse próximo milionário.
Então, veja, eu não tenho uma forma linguística que instaure esse tu, mas esse direcionamento do olhar já instaura um tu. Então, por isso que a gente percebe a importância de trabalhar a deixis para além dessas formas, verificando sempre essa função deítica de focalizar, de engajar. Então, veja, eu tenho um engajamento da segunda pessoa que não se dá por uma forma linguística convencional, tá? E outra, né? Eu poderia fazer várias análises aqui sobre esse exemplo, mas eu estou falando sobre essa instalação do tu. Então, se eu percebo, por exemplo, a figura, quem é essa pessoa que está dizendo para mim que eu sou o próximo milionário? É o Bill Gates. Então, veja, há toda uma configuração argumentativa, há todo um propósito a ser cumprido, que está além desse direcionamento. Está o papel de uma propriedade, de alguém que tem propriedade para falar sobre isso, tá? Então, eu tenho diversos aspectos, diversas pistas que podem ser reconstruídas. Nós temos também o estou olhando, né? E aí eu tenho um verbo que marca uma primeira pessoa, e veja, quem falou isso não foi o Bill Gates. Isso é uma construção de alguém que fez essa montagem. Então, parece dar voz ao Bill Gates, que não produziu esse exemplo, mas todo esse quadro construído faz com que você se sinta no papel, né, desse próximo milionário. É por isso que eu digo lá na minha dissertação que os deíticos pessoais, eles estão sempre ligados estão muito ligados a essa identificação do interlocutor. Você se identifica com determinada coisa, tá? E do mesmo modo, esse direcionamento do olhar já faz com que eu me engaje, eu me identifique com essa situação, tá? Pode passar, por favor, Neto. Ou Neto, olha, eu lendo aqui, Luciano. Professora, deixa eu falar rapidinho aqui, a coordenação. Rapidinho Ok. aqui, deixa eu dar um recado. Ok. Desculpa interromper. Pessoal, por favor, desliguem as câmeras, vamos deixar só os palestrantes, porque está pesando aqui o stream do Google Meet, e seria bom vocês desligarem para ficar apreciando só os palestrantes, tá bom? Cláudio Sabino, por favor, desative sua câmera. Desculpa, professora Mayara, pode retornar, não haverá outra interrupção. Sem problemas, Ana Carla. Interessante que a Ana Carla, ela interrompeu aqui para todo mundo, ó, relaxar a cabecinha, que agora a gente vai chegar na conclusão da deixis. Então, o que a gente pensou sobre deixis? O que era pensado antes e a gente pensou em colocar, assim, no nosso capítulo? A gente diferenciou a deixis dos deíticos. Os deíticos eram essas formas convencionais, que a gente já via muito nos trabalhos, e a deixis, ela é todo esse apontamento, toda essa indicação mais subjetiva. Por isso que eu digo que a deixis, ela tem dois aspectos fundamentais: a ostensividade e a subjetividade. A professora Mônica, a gente discutiu muito sobre isso e a gente chegou a esses critérios fundamentais da deixis: ostensividade e subjetividade, tá? E aí, em suma, o que é então a deixis? A deixis é muito maior do que as formas deíticas que a representam. Então, do mesmo modo que a anáfora é muito maior que o anafórico, tá? Ela é todo esse processo de retomada, a deixis é muito maior que o deítico. Ela é todo esse apontamento, toda essa marcação subjetiva que instaura um tu, tá? Pode passar, por favor, Luciano. Em suma, né? Os processos referenciais... Oi? Cara, deixa que eu faça um esclarecimento, porque no chat... Claro, com certeza. Tá, com certeza. Uma confusão entre introdução, referencial e anáfora. Tá. E deixis também. É preciso esclarecer... Estão me vendo agora? É preciso esclarecer que num texto existe uma apresentação de referentes, e esses referentes são depois retomados. No momento em que cada um retoma um referente no processo de interpretação, eu vou dizer que ali vai existir uma anáfora. Ele estabeleceu uma relação anafórica, não é? Então, o que é que eu tenho como oposição? Introdução referencial e anáfora. Apresentação
de referente e retomada de referente. Mas eu só posso falar em recategorização, no meu entender, quando os referentes são retomados. Por quê? Porque quando eles são retomados, eles começam a evoluir dentro do texto. E recategorização é isso, uma transformação de referentes, uma evolução de referentes ao longo do texto. Quanto à deixis é um fenômeno, como disse a Mayara, separado, mas que pode se sobrepor tanto à introdução quanto à anáfora. Por quê? Porque para ser deítico, basta que envolva um ponto de referência do sujeito que está se colocando como sujeito naquele momento. Não é? Então, esse ponto de referência, quer dizer, o ponto de origem do locutor, vai determinar o fenômeno deítico, além do procedimento deítico de apontar para, que também é fundamental. Então, essas duas características são basilares para deixis, de modo que eu posso ter uma introdução referencial que pode, sim, tá mostrando o ponto de origem do sujeito, e posso ter também a introdução que esteja apontando para algo, não é? E que vai ser deítica também. Então, eu posso ter introduções que são deíticas, e se por acaso eu tiver anáforas que, ao mesmo tempo, cumpram essa função deítica de apontar para e de mostrar o ponto de origem do sujeito locutor, então, eu posso ter os dois fenômenos ao mesmo tempo, anáfora e deixis. Pode continuar, Mayara. Perfeito, Mônica. Então, só para dar um exemplo, né, sobre uma introdução referencial deítica, eu amo esse exemplo, todo mundo já ouviu falar disso, a música que eu amo, Velha Infância. Então, já começa assim, você é assim, um sonho para mim. Já começa instaurando um tu, que ali vai ser cada pessoa que se colocar no lugar daquele você, tá? Então, tanto os processos referenciais, como a Mônica muito bem disse, se sobrepõem, tá? Como os tipos deíticos, por exemplo, que nós não trataremos aqui hoje, também podem se sobrepor, tá? Então, por isso que eu disse que o critério de introdução e de retomada não é o critério mais forte para definir a deixis, tá? O critério definitório é sempre a marcação, a instauração dessa origem, desse ponto de origem do locutor, tá? Então, em suma, os processos referenciais, os três tratados aqui, na introdução referencial, anáfora e deixis, funcionam como estratégias mobilizadas em todo o texto tem construção referencial, tá? Para produzir efeitos de sentido que colaborem para a tentativa de influência do locutor sobre o interlocutor e sobre o participante indireto da comunicação, certo? Então, esses processos referenciais, essas estratégias, elas são, sim, uma ferramenta para tentar influenciar o outro. Pode passar, por favor, Luciano. E agora eu chego no meu último slide, não está aspiado, mas é algo que a gente já colocou. Nossa, ficou tudo... Não, deu certo. É algo que não está aspiado, mas que está lá no nosso capítulo, que diz o seguinte: as análises da textualização devem, portanto, contemplar mais do que as formas nominais, pronominais e adverbiais que manifestam esses processos no contexto. Aí isso aqui já é outra coisa que não está lá. A complexidade da referenciação envolvida em retomar, focalizar e apresentar esses referentes em redes referenciais expressa os modos como esses processos visam atender a funções argumentativas mais amplas. Então, é sempre batendo nessa tecla de que a construção referencial, de que o modo que eu escolho para mostrar determinado referente, apresentar determinado referente ou retomar determinado referente, sempre está ligada a uma função argumentativa muito maior. E aqui eu encerro minha fala e a Mônica, se quiser complementar, e depois a gente passa para o Rafael, tá? Muito obrigada. Não, eu acho que talvez seja melhor o Rafael já engatar com a apresentação dele, porque a gente já fez a ponte para a argumentação, não é? Isso. Boa noite a todos. A minha fala começa num gancho muito forte com a apresentação da Mayara, né, e esse diálogo que a professora Mônica trouxe também na discussão. A Mayara trouxe uma discussão mais ligada aos processos referenciais em si, né, ao que dá base ao estudo da referenciação
artigo que é tão atual, né? Não chegou nem a ser publicado oficialmente, mas, enfim, é um olhar muito, um recorte atual do que se tem pensado sobre referenciação dentro do grupo Proteste. E a minha intenção, assim, acho que fica bem claro já que o link que se faz entre referenciação e argumentação, né? Eu acho que a ideia, toda a apresentação da Maiara, os exemplos que ela trouxe, já evidenciam essa questão argumentativa dos processos referenciais. A minha intenção é forrar um pouco a questão teórica sobre a argumentação e de uma maneira mais histórica, eu gostaria de dizer, eu queria apresentar um pequeno percurso de como a argumentação foi se inserindo dentro, e aí eu falo dentro do nosso grupo, né, do grupo do Protesto, porque eu gostaria de mostrar como a gente passou a dizer com mais precisão que a argumentação é que motiva as escolhas textuais. Estão me ouvindo? Estamos sim, Rafa, tá ótimo. Tá. Então, meu primeiro slide, eu coloquei aí nesse raciocínio, o raciocínio que a Maiara apresentou, né? Por último, a gente diz que todos os processos referenciais cumprem, em maior ou menor medida, uma função eminentemente argumentativa, né? Essa frase, ela está nesse livro, né, que vai ser sorteado hoje, Coerência, Referenciação e Ensino. E eu acho muito interessante o que se tem dito aí sobre função, porque quando eu cheguei, né, eu acabei de terminar o mestrado, né, assim, fiz minha defesa esse ano, e entrei no grupo Protesto em 2014. Eu lembro quando eu entrei no grupo, né, que já existia há bastante tempo, se falava muito sobre funções argumentativas, né, as funções argumentativas da intertextualidade, as funções argumentativas dos processos referenciais, e eu acho que uma questão muito interessante é que, como a professora Mônica falou no início da apresentação, é de que houve uma guinada da argumentação dentro dos nossos estudos, né? Porque a gente passou a não só entender a argumentação como uma função, mas como o que motiva todas as escolhas textuais na construção do texto, né? Então, há uma diferença muito importante nesse aspecto, porque a argumentação antigamente era vista mais como uma função a mais, né? Desses processos, e agora a gente percebe ela, na verdade, como o plano de fundo que motiva as escolhas textuais. Pode passar o próximo slide. Eu queria começar a apresentação de uma maneira geral com a fala da professora Coll, né, de um livro de 1984. Eu preferi grafar a data aí, né, original da publicação, porque a minha publicação que tenho é de 2011, né, uma reedição. Mas é um livro de 1984, né, já faz um certo tempo. A professora Coll é conhecida por ser uma das precursoras do estudo de linguística textual do Brasil, e desde aquele período, né, que se iniciava mais fortemente os estudos de linguística textual no Brasil, já se falava sobre uma questão argumentativa relacionada à linguagem, né? Por isso que coloquei essa frase aí de título do slide, que a professora Coll fala: o ato de argumentar constitui o ato linguístico fundamental, né? É muito interessante essa afirmação, que o professor Marcus, inclusive, que prefacia, né, essa obra, diz que a professora Coll, pela primeira vez, né, de uma maneira muito incisiva, desloca essa ideia de que a função comunicativa talvez seja a principal função da linguagem, e coloca o ato de argumentar, né, como uma função fundamental da linguagem. E isso é um posicionamento muito importante, né? A frase que eu trouxe, né, selecionei, não sei se vai dar para ler, mas eu vou ler para vocês especificamente. Ela diz o seguinte, isso já no início do livro: a interação social por intermédio da língua caracteriza-se fundamentalmente pela argumentatividade. Como ser dotado de razão e vontade, o homem constantemente avalia, julga, critica, isto é, forma juízos de valor. Por outro lado, por meio do discurso, a ação verbal dotada de intencionalidade,
tenta influir sobre o comportamento do outro ou fazer com que compartilhe determinadas de suas opiniões. É por essa razão que se pode afirmar que o ato de argumentar, isto é, de orientar o discurso no sentido de determinadas conclusões, constitui o ato linguístico fundamental, pois todo e qualquer discurso subjaz a uma ideologia, na acepção mais ampla do termo, né? E aí, o que motiva, né? Assim, pensando no contexto de lançamento dessa obra, né? Desse momento de publicação, a gente pode dizer que a professora Inguedori e a linguística textual e os estudos linguísticos, de uma maneira geral, estão muito embebidos pela pragmática, né? Que naquela época havia uma guinada pragmática nos estudos linguísticos, e parte desse posicionamento é uma motivação, né, do que os estudos da pragmática trouxeram à linguagem. Mas não só, porque o posicionamento, né, a obra de uma maneira geral e os estudos desempenhados nela tem muita influência da semântica argumentativa de Diderot, né? A professora Inguedori, nessa obra, ela trata, de uma maneira mais geral, das marcas linguísticas relacionadas à argumentação, né? O que ela chama de macrosintaxe discursiva, né? Porque uma coisa muito interessante é que ela, nos estudos, desses estudos que fez, apesar de uma análise mais, podemos dizer, microtextual, né, do texto em si, não deixa de ser uma análise discursiva, claro, né, em seu tempo, não podemos comparar o que a gente faz hoje, por exemplo, no grupo Protexto, relacionado a um estudo que tem uma verdadeira imbricação entre texto e discurso, né, mas a gente não pode deixar de dizer que já havia uma preocupação discursiva nessas análises que eram feitas por Marcos e Koch, né, e isso é uma questão muito importante a se dizer. Mas vale dizer também que essa argumentatividade que a Koch fala está mais ligada a uma ideia, como mesmo vem dizendo aí no texto, sobre uma intencionalidade. Né? Na leitura que fiz sobre esse texto, percebi que essa argumentatividade que está ligada, né, nas interações está mais ligada à ideia de intencionalidade, né, de intencionar algo que é uma influência, claro, da pragmática, né, de falar e tentar que todo dizer tem uma ação sobre isso, né, não é uma mera comunicação, todo dizer implica em uma ação. Pode passar o slide. E, puxando mais para os dias de hoje, eu estou vendo os comentários, mas eu não estou conseguindo acompanhar. Então, eu acho que em outro momento eu posso comentar alguma coisa se estiver surgindo. Então, Rafa, me deixe dizer, pode falar, Mônica. Saiu agora, né? Se claro, pode falar. A argumentação tem algum ponto de contato com a análise do discurso. Eu coloquei como resposta que, na perspectiva de Amossi, sim, só tudo a ver. Sim. Por quê? Porque a Ruth Amossi relaciona uma análise do discurso que envolve muitos aspectos da linguística textual que nós praticamos no protexto, né? Ela relaciona uma perspectiva de argumentação retórica. Então, ela faz uma junção, uma intercalação mesmo, né? Uma articulação entre a análise do discurso e a argumentação retórica. Essa é a proposta da Amossi que a gente adota dentro da linguística textual hoje. Pode continuar. Isso. E é importante essa fala da professora Mônica, porque uma das grandes influências, né, para essa guinada argumentativa dentro dos estudos né, que a gente faz da linguística textual no protexto foi a obra, né, da professora Ruth Amossi, porque até então a gente tomava como base uma argumentação mais, digamos, retórica, né, assim, estritamente retórica. E a partir do momento em que a Amossi entra, né, assim, como uma grande teórica de base dos nossos estudos, né, apesar de nós não fazermos uma análise do discurso, mas, como a professora Mônica falou, ela deu um arcabouço teórico muito importante para que nós pudéssemos fazer uma análise argumentativa situada, né, uma análise argumentativa discursiva e textual, né, então,
Essa publicação de 2017 é recente, mas uma das publicações que eu acho muito marcantes da revista da Revel de 2016, que a professora Mônica e a professora Marisa organizaram, em que a professora Mônica fala de uma maneira mais precisa que a argumentação pode ser estudada e deve ser estudada, né, a partir dos critérios textuais, né, e é nesse momento também que se passa a defender com mais precisão, e eu digo precisão, né, porque a gente começou a falar mais em publicações sobre isso, de que todo texto é argumentativo, né? Essa opinião, essa afirmação, tem como base também a Amossi, né? Mas a Amossi, situada na análise do discurso, fala mais sobre discurso em si, né? Ela diz que todo discurso é argumentativo. Então, quem diz que todo texto é argumentativo é a professora Mônica, né? É uma das primeiras aqui nos nossos estudos a falar que todo texto é guiado por uma orientação argumentativa, né? Uma vez que, mesmo quando ele não defende um ponto de vista, o sujeito, né, que enuncia, tenta, de algum modo, influenciar o outro quanto a mudanças no seu modo de pensar, ver, sentir ou agir, né? Essa afirmação é baseada, inclusive, na própria concepção de argumentação da Ruth Amossi na sua obra Argumentação no Discurso. Pode passar o próximo slide. Então, um ponto muito importante que a gente pensa é que noção de argumentação nós sustentamos, né? É uma noção de argumentação de um discurso, né, baseada na Ruth Amossi, e é uma concepção de argumentação que é alargada em relação ao posicionamento da argumentação retórica, né? Alargada em que sentido, né? Diferentemente da concepção estrita advinda da retórica, a analista do discurso Ruth Amossi sugere que uma versão mais ampliada, porque pensa a argumentação como constitutiva de todo discurso. E aqui a gente diz que também constitutivo de todo texto, né? Assim, a gente fala que todo texto comporta uma dimensão argumentativa. Essa terminologia, dimensão argumentativa e visada argumentativa, é também postulada pela Amossi, né, mais numa perspectiva relacionada ao discurso, que a professora Mônica e também a professora Marisa e outros estudiosos do protexto trataram de esmiuçar e de entender melhor que proposta era essa, né, e de que maneira isso se relacionava ao texto, que é o nosso objeto de análise. Então, a opção feita pela Amossi, né, de intercalar, de relacionar a abordagem da análise do discurso e a retórica, ela amplia o pensamento, né, de argumentação, que passa a ser visto num amplo leque, né, de gêneros do discurso, e não mais só num ambiente restrito, porque se a gente for parar a pensar, a retórica argumentativa, né, ela parte de um contexto da filosofia do direito, né, um contexto mais restrito de análise argumentativa, e ela passa a ser entendida e analisada na linguagem, né, é um estudo argumentativo relacionado à linguagem, propriamente dita, né, só que diferentemente do que fazia Ducrot, né, porque o Ducrot é um dos grandes autores relacionados à argumentação e linguagem, a perspectiva de Amossi, ela engloba o pensamento, né, essa análise da argumentação na língua de Ducrot, mas considera também os aspectos retóricos, né, coisa que a perspectiva do Ducrot não concebia, porque há uma ideia de oposição mesmo, né, a argumentação na língua de Ducrot não considera os aspectos retóricos porque entende que a argumentação está dentro da própria língua. E já Amossi, né, bebe de várias teorias, de várias articulações, inclusive esta de Ducrot, mas considera uma argumentação, né, dentro do escopo da análise do discurso, que leva em consideração a retórica, a pragmática, né, e de outras diversas áreas da linguagem, da ciência da linguagem. Então, a Amossi, ela pensa a argumentação não só como a tentativa de levar um auditório à adesão de uma tese, né, que é a perspectiva da argumentação retórica, mas também como a tentativa de modificar, de reorientar, ou mais simplesmente de reforçar pelos recursos da linguagem, a visão das coisas da parte do alocutário. Né? Pode passar aí os slides. Então, você me pergunta, qual a diferença que se faz entre a dimensão argumentativa e a visada argumentativa, já que todo texto comporta uma dimensão argumentativa, né? Então, aos textos que se organizam por sequência argumentativa dominante, né? Aquela que pensada e estruturada pelo Adam,
a gente chama de textos de visada argumentativa, né? São os textos mais prototipicamente argumentativos que a gente conhece, são artigos de opinião, a redação do Enem, né? Então, são aqueles textos que nós temos um projeto de dizer que visa a defesa de uma tese, né? Com um arrazoado de argumentos para a defesa de uma tese. Mas se todo o texto é argumentativo, né, estes que não são de sequência argumentativa dominante se encaixariam numa dimensão argumentativa. Né? E o que seria o de dimensão argumentativa seriam todos os outros tipos de texto, né? Desde de uma mensagem despretensiosa no WhatsApp, passando por uma notícia de jornal, né? Passando por uma conversação como essa no chat, enfim, todos os tipos de texto que não explicitamente apresentem uma defesa programática de um ponto de vista. Né? Vou só terminar a leitura do slide para poder finalizar esse slide. Os textos de visada argumentativa são composicionalmente arranjados em torno de uma tese, como a que se encontra nos artigos de opinião, nos editoriais, nos artigos acadêmicos, nos ensaios jornalísticos e acadêmicos, etc. Os demais textos que não tiverem visada apresentam apenas o que a moça chama de dimensão argumentativa. Né? Então, se a gente pega só numa perspectiva da referenciação, como a Mayara apresentou, né, se não dá para desvincular os processos referenciais e as construções referenciais de uma argumentatividade, de um posicionamento sobre um objeto de discurso, né, um modo de se ver um objeto de discurso, a gente não tem como não dizer que tudo é argumentativo, de fato, né, porque todas as escolhas que nós fazemos são motivadas por uma intencionalidade, né? Uma intencionalidade que visa inúmeros propósitos que são, de algum modo, englobados por essa noção ampla de argumentativo. Tá? Pode passar para o próximo slide. Eu trouxe um exemplo, esse exemplo eu analisei na minha dissertação, né, justamente no tópico em que eu tratei da referenciação, que foi meus critérios de análise, né, um dos meus critérios de análise. E eu acho muito interessante que eu usei para mostrar dois textos que surgiram no mesmo contexto de produção, né, que foi o período das eleições, com dois modos de construir um mesmo objeto de discurso, né, assim, uma mesma pessoa, que é o Lula, né, essa personalidade que nós conhecemos, mas, assim, as escolhas feitas para referenciar, para construir, né, esse ethos, essa persona, são escolhas completamente diferentes, né? Vamos ver, primeiro do lado esquerdo aí, né? Tem uma imagem do Lula, né? Que se a gente for pensar como a imagem sendo o recurso que introduz, né? Esse referente, que não, como a Mayara mesmo disse, não dá para se ter garantia, mas eu posso pressupor, né? De que a imagem é mais saliente. A gente tem aí, né? A introdução referencial do Lula, né? Com uma visão super sorridente, né? Numa fotografia, e lá em cima vem, né? Um eu que está omitido aí, né? Eu sou filho de nordestino, então, ao tempo que a gente vê essa deixis, né? Essa utilização deixica, a gente já vê o próprio Lula falando, né? Já que há na imagem, a visão na imagem dele, né? Então, a gente percebe que há uma simulação de uma fala do presidente, do ex-presidente, dizendo que é um filho de nordestino, né? Dizendo que é filho do povo, né? Então, já há recategorizações acontecendo nesse processo. E aí vem o maior medo deles, né? Que a gente percebe também que é instaurado um tipo de tu, né? Alguém, né? Esse medo deles, de quem é essas pessoas de que se falam, é ver o povo no poder de novo, né? Assim, não tem esse de novo, é o povo no poder. E aí Lula, né? Que é introduzido pela própria imagem dele aí, provavelmente, ou então se a gente pode considerar o eu ou o filho de nordestino como elementos de introdução, a gente vê que no final há uma recategorização, inclusive, desse referente como o próprio povo, como a própria definição do que é o povo. Né? O Lula seria o povo no poder. Né? Então, há toda uma construção positiva aí, né, da imagem do ex-presidente, né, na época das eleições, então a gente relaciona bastante essa ideia, né, com uma promoção do Lula como, então, candidato, né, porque ainda havia uma intenção, né, de candidatura, e a gente vê diversos elementos imbricados na construção argumentativa desse texto, né, apelo a estereótipos, né, quando a gente fala de filho de nordestino, há todo um estereótipo ligado à ideia do nordestino como um povo batalhador, um povo sofredor,
né, assim, de garra, e tudo isso, né, todas essas escolhas, por que fala de filho de nordestino? Porque essa escolha referencial foi feita, né, quais são as intencionalidades movidas, né, nessas escolhas que se faz. Então, há uma intencionalidade, na minha dissertação, eu focalizei de modo mais específico, o patos, né, que é o apelo emocional que se faz, né, dentro de um texto, e a gente pode ver esse estereótipo também como uma necessidade de criação de vínculo, né, com o ex-presidente, né, então, é, o Lula não é apenas um candidato, o Lula não é apenas uma pessoa, ele é um filho de nordestino, como eu, que sou nordestino, ele é filho do povo, né, então, eu sou povo como ele, então, há todo um modo de construir que me envolve, né, nessa ligação aí, nesse modo de referenciar, né, esse referente. E do outro lado, nós temos uma outra perspectiva de interlocutores que sustentam outros discursos, né, porque toda construção referencial está imbricada, né, de posicionamentos discursivos, né, de discursos que se intercruzam aí, e a gente vê o Lula como, né, ou a gente pode perceber a imagem, né, ou então esse certificado vermelho, né, que logo salta à tela, né, uma espécie de carimbo, certificado oficial de ladrão, né, então é uma visão completamente diferente, né, que Lula já é introduzido, ou a gente pode pensar, né, acho que a imagem do Lula ainda continua sendo muito saliente também. Então, se a gente pensa, por exemplo, né, isso é uma perspectiva de análise, não significa que é esse caminho, que é esse percurso de referenciação, de construção de referenciação que nós vamos ter. Mas se eu suponho que o Lula está sendo introduzido, né, esse referente, Lula está sendo introduzido, imediatamente, quando a gente olha para o lado, há uma recategorização dessa persona, né, desse referente como um ladrão, né, que já traz todo um conhecimento sociocultural, né, sobre essa ideia do que é uma pessoa ladrão, né, um ladrão, que tipo de modo que a gente deve tratar esse tipo de gente, né, aí embaixo, inclusive, tem dizendo Operação Lava Jato, é um certificado que vem, né, chancelado por uma operação específica, então há também uma ligação intertextual com outros momentos, com uma alusão ampla a diversos textos que tratam sobre essa operação, que foi responsável por prender o Lula, e aí tem do lado dizendo, né, o ladrão, né, imediatamente, novamente, né, retomado nessa expressão referencial, o ladrão quer ser presidente. E embaixo vem uma espécie de notícia. STF vai julgar mais um recurso do presidiário. Veja, não há em nenhum momento a utilização do nome do Lula, né? Todo modo utilizado para expressar, né, para introduzir esse referente, exceto a imagem, é se dá por essa utilização do nome ladrão, né? Embaixo tem imprensa viva, né, que é um modo provavelmente de quem vincula essa imagem, e um outro aspecto muito importante em comparação ao que a gente acabou de ver do lado, é uma feição bem sisuda, né, do Lula, então é uma imagem completamente diferente dessa imagem positiva que a gente vê do lado. Né? Então, isso é só um exemplo de como um mesmo referente, né, pode ser introduzido e recategorizado de modos completamente distintos, a depender das intencionalidades de um falante, a depender dos discursos que atravessam esse dizer. Né? Então, existem muitos fatores que estão aí ligados nessa construção textual. Pode passar para o próximo slide. Esse é o meu último exemplo que eu trouxe, e eu eu busquei ontem muito essa imagem, porque ela estava na minha cabeça, não sei porque passou na minha cabeça muito sobre isso ontem, e eu busquei muito e quase não acho, mas achei, né? Inclusive tive a surpresa de lembrar de que essa imagem foi feita por um jornalista cearense, né, do jornal O Povo. O contexto dessa imagem, por que eu trouxe essa imagem a primeiro plano, né? Porque eu gostaria muito de analisar e mostrar uma análise de referenciação de um texto, de uma fotografia, né? Que é um texto. Então, não há nenhuma imagem, não há nenhum texto verbal, nenhuma parcela verbal, exceto o que possa ser lido com muita dificuldade aí nas camisas, enfim. Mas há uma fotografia, né? Da época da Copa das Confederações de 2013, que aconteceu em Fortaleza, também, né, foi uma das capitais,
E é uma fotografia desse repórter Edmar Soares, do Jornal o Povo, que é um jornal local daqui. E o que a gente vê aí, né? A gente vê algumas introduções, né? Mas também muitas anáforas acontecendo imediatamente. Não dá para indicar numa fotografia o que ocorre primeiro, mais uma vez reforçando essa ideia. Né? Mas nós temos aí uma espécie de lata de lixo, né? Onde há uma pessoa dentro. Ah, há outros torcedores passando, né? A gente fala torcedor porque tem essa introdução também da seleção brasileira, que se está aí, se referente também transita essa imagem, né, pessoas que saem, estão circulando por um ambiente com a blusa da seleção. Ah, e aí me chamou muita atenção, né, sobre esse modo, né, a gente pode dizer, qual foi a intencionalidade desse fotógrafo, né? A gente pode dizer também que há uma intencionalidade na fotografia, nas escolhas referenciais que se faz, sim, né, toda fotografia, né, eu estou falando fotografia porque estou me detendo a esse tipo de semiose, é um recorte, né? É um modo que se escolhe, é um ângulo que se escolhe, é um determinado modo de fotografar, né? O momento de fotografar. O fotógrafo pode ter passado o dia inteiro aí nesse momento e escolheu esse instante para essa fotografia que na época viralizou nas redes sociais, né? Foi uma repercussão muito grande. Porque o que ocorre, né? Existem muitos fatores imbricados aí. Nós temos, em primeira vista, né? Pensando na imagem, dois planos, um plano da esquerda e um plano da direita. O plano da esquerda, basicamente, pessoas majoritariamente brancas, né? Se a gente for parar para pensar. E enquanto, unicamente do outro lado, existe uma pessoa com um tom de pele negra, né? Então, nós temos aí a pessoa que está dentro do lixo, né? O modo como todo o conhecimento sobre essa ideia do lixo, o que é que se trata do lixo, o que se pensa do lixo, uma moradora, uma catadora, né, dentro de um lixo, colhendo lixo, enquanto outras pessoas estão saindo, né, de uma comemoração, de uma partida de futebol. E essa imagem, ela chocou muita gente, né, ela circulou muito na internet, porque ela escancarou, né, a ideia da desigualdade social no país, né? Então, a escolha feita pelo fotógrafo, né, que introduz e recategoriza, né, no momento que faz esse recorte com a fotografia, ele mostra um posicionamento, uma intencionalidade, né? Porque a gente não pode dizer que essa escolha da fotografia foi aleatória, né? Nada é aleatório. Claro que a gente não pode atribuir toda uma intencionalidade nas mãos de um sujeito, né? Então, a construção de sentido, a partir do momento que se dá, que o texto é publicado, que há esse momento, né, de produção e de recepção, a gente tem os efeitos visados, que a Mayara falou aí mais atrás, né? Então, há uma intencionalidade e há um modo de recepção sobre esse texto. Então, como foi recebido esse texto? Como um verdadeiro um retrato da sociedade, né, desigual do Brasil, né, uma vez que mostra uma catadora dentro de uma lata de lixo, uma pessoa jogando lixo, né, sem nem ver essa catadora dentro. Então, há toda uma construção que demonstra um posicionamento argumentativo, né? Pode passar aí para a próxima página. E aí eu trouxe só por curiosidade a opinião, né, a fala do fotógrafo que eu achei ontem sobre essa imagem, né? Ele diz o seguinte: essa imagem foi postada nas redes sociais e ganhou proporções inacreditáveis, né? Hoje, em questões do tecnodiscurso, né, o Grupo Proteste tem avançado mais num estudo da análise do discurso digital, né, com base na professora Marianne Pavot, né, com a professora francesa. Nós temos iniciado essas discussões mais fortemente, e temos visto que há uma imprevisibilidade na produção de textos na internet. Então, quando essa imagem foi publicada, não só na mídia física do jornal, como na mídia digital, nós tivemos o que aconteceu nesse aspecto, né? Foi uma viralização que não estava prevista pelo fotógrafo, né? Porque a internet é imprevisível em suas publicações. Ele fez uma publicação de uma imagem dentro de uma determinada reportagem, mas que ganhou proporções midiáticas enormes, né? Então, ele diz, né, vários sites e blogs publicaram, milhares de pessoas compartilharam, gerou uma polêmica, né? Então, ele diz ainda que introduziu, foi um gatilho para uma questão polêmica, independentemente de onde surgiu essa questão polêmica, né? Deve ter surgido em diversos ambientes digitais, em diversos mecanismos de rede social,
E aí a gente sabe que a intertextualidade, né, é um fator preponderante para essas questões polêmicas. E ele disse que gerou uma polêmica principalmente pela veracidade e a força da imagem, ou seja, as pessoas começaram a questionar se essa imagem era real mesmo, né? E também pelo inconformismo de várias pessoas, pela diferença social que assola no país. Isso em 2014, né? Então, os tempos a gente vê que não muda tanto assim, não. Aí ele disse que não existe montagem, não mudou a posição do sol, não deu dinheiro à mulher, né, que foi a catadora, apenas registrou o que estava acontecendo e com essa foto veio uma certa visibilidade, né? Várias pessoas me mandaram mensagens positivas, como também recebi comentários absurdos. Não quero 15 minutos de fama, quero um Brasil melhor, mais justo e com grandes manifestações pacíficas. Ele fala manifestações pacíficas porque na época eclodiam no país milhares de manifestações contra a Copa do Mundo, né? E eu acho muito interessante o modo como ele fala no final, não quero 15 minutos de fama, eu quero um Brasil melhor, né? Um Brasil mais justo. E aí a gente vê o plano de intencionalidade, né, por trás dessa imagem, desse recorte que foi feito na hora dessa fotografia, né? O fotógrafo tinha uma intenção, de algum modo, de registrar essa desigualdade no país e quis que isso fosse compartilhado, né, com o país e o mundo de uma maneira geral. Pode passar os próximos slides, será o último. Essa citação, eu acho que não, é verdade. Esse Cavalcante et al. Aí, de 2017, é do livro Linguística Textual e Ensino, um livro muito bom, recomendo bastante, que foi organizado pela professora Sueli Marquese, professora Wanda Maria Elias e a professora Aparecida, né? Tem vários capítulos que falam de diferentes critérios textuais, e esse específico foi do texto sobre coerência e referenciação, que eu acho muito interessante porque há uma ênfase no texto fotográfico, né? No caso, a imagem foi do Sebastião Salgado. E aí é dito o seguinte: o texto fotográfico, longe de ser uma mera cópia, reprodução de uma realidade, né? Porque há uma ideia, às vezes, de que um texto, uma fotografia, é uma reprodução de uma realidade. Mas a gente não fala de uma reprodução, nesse caso, né? Há aí uma evidência de decisões de um fotojornalista, né? Ele decidiu o momento em que ele ia fazer aquele ângulo específico, as pessoas que passavam, né? E tudo o que acontecia. E aí diz, trata-se, portanto, de escolhas finalisticamente orientadas em função das intenções do produtor, ou seja, escolhas motivadas por uma intencionalidade, né? Escolhas motivadas por uma argumentatividade que perpassa todas as escolhas textuais que fazemos no momento de produção dos textos, beleza? Então, pode passar para o próximo slide, são as referências. Esse foi mais ou menos só um panorama geral, né, do que se tem feito no grupo Proteste, especificamente, né, da onde a gente fala, e de quão rica é essa discussão sobre referenciação, argumentação e de argumentação com os outros critérios textuais. Ok? Muito obrigado. Oi, pessoal. Tem umas perguntas do YouTube, aí quem achar melhor para responder, pode responder, algum dos três palestrantes, tá ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A materialidade do texto é argumentativa? O discurso como prática social é mais suscetível a esta compreensão? Então, a nossa compreensão de texto é algo que suplanta essa visão de materialidade textual, não é? O texto, para a gente, é unidade de sentido de comunicação que envolve uma multissemiose, que perguntaram nesse instante, né? Multimodalidades, todas juntas, imbricadas, né? E envolve também uma motivação argumentativa, razão porque nós fizemos essa articulação entre referenciação e argumentação, né? Não poderíamos jamais pensar em texto como materialidade apenas. Dentro da linguística textual, não. Então, não dá para dizer que a materialidade é argumentativa, porque a materialidade não é só... O texto não é só materialidade. O que se pode dizer é que a materialidade pode sim, e claro que vai contribuir para as relações argumentativas e para as relações referenciais, relações de coerência, que vão ser estabelecidas, não é? Mas tudo coopera, todas as semioses, quer sejam verbais, quer sejam não verbais, como imagéticas, sonoras, etc., tudo contribui para
sei lá, o desenvolvimento da argumentação. Agora a pergunta de Michele Cristine. Gostaria de saber sobre a relação da anáfora com a memória discursiva. Memória discursiva está relacionada a tudo, não só à anáfora. Por quê? No momento em que um texto vai se configurando nas interações, sempre a memória discursiva é acionada em todos os empregos que nós fazemos, em todas as relações de inferência que nós fazemos. Não é? Então, é absolutamente incompreensível que alguém separe a memória da materialidade, né, e de muitos outros fatores contextuais. Tudo que estiver envolvido na realização de um texto, integrado a essa construção que se faz da coerência textual, tem que ser considerado, inclusive a memória discursiva. Do contrário, a gente nem se entenderia direito. Ok. James Oliveira. Por meio dos processos referenciais, é possível marcar ideologicamente as intencionalidades presentes no discurso jornalístico ou argumentativo? Por meio de quê? Não entendeu? Por meio de quê? Aguarda um momentinho, vou Dos repetir. processos referenciais, Mônica. Dos processos referenciais. Tá. Repita, por favor. Vou repetir. Por meio dos processos referenciais, é possível marcar ideologicamente as intencionalidades presentes no discurso jornalístico, argumentativo? Veja bem. Vamos deixar alguns pontos bem claros. Nós entendemos por argumentativo o que está em todo o texto. Não existe, não estamos falando de um discurso argumentativo, que é mencionado por alguns teóricos, mas a nossa perspectiva, o nosso pressuposto não tem sido esse, porque nós estamos falando de texto e o texto pressupõe que exista uma orientação argumentativa. Então, tudo aquilo que a gente mobiliza e tudo que a gente negocia, né, na interação, locutores, interlocutores e terceiro, para construir sentidos, quer seja processo referencial, quer seja processo intertextual, quer seja organização de tópico, quer seja sequência textual, tudo é motivado por uma necessidade de influenciar o outro. Né? Então, é isso que torna o fazer textual argumentativo. Mais uma pergunta do YouTube para fechar. Tem como participar do protesto online? Ai, meu Jesus. Se for uma multidão, eu vou dizer que não, porque essas reuniões que nós fazemos às terças-feiras realmente são reuniões para as nossas brigas internas, entendeu? Brigas no bom sentido. Um ou outro que queira participar, porque está diretamente envolvido numa pesquisa sobre o assunto e tem más intenções de fazer parcerias com a gente depois, aí sim, pode ir se achegando. Mas se eu... Oi, diz. Não, assim, a gente começou as reuniões online, né, há pouco tempo, foi no mês de julho, inclusive, né, que a gente teve mais esse início, então está tudo muito recente, mas eu posso dizer, né, que já há uma vontade muito recíproca das pessoas do grupo, de uma maneira geral, de produzir conteúdo, né, para público, né, assim, que não sejam exclusivamente das reuniões, porque realmente a reunião é um momento de discussão de textos, às vezes, que nem foram publicados, né, de tomada de posicionamento para publicações. Então, às vezes, realmente são conteúdos mais restritos, mas há uma intenção muito grande da minha parte, da Maiara, da Isabel, né, que temos liderado as redes sociais de protesto, de produzir também conteúdo, de fazer lives no futuro, né, de pensar, inclusive, em eventos virtuais para a gente conseguir atingir um público maior que tem tanto interesse nas nossas discussões. Porque as nossas reuniões terminam incidindo sobre coisas que já avançaram muito nas nossas pesquisas internas.
Então, às vezes, a discussão parece bem contextualizada dentro do grupo, aí pode ficar ruim para algumas pessoas de fora, mas a gente não vai barrar. A gente só quer filtrar um pouco, porque senão não tem condição da gente fazer reunião de grupo. É isso. Então, pessoal, a gente está sendo assistido por mais de 350 pessoas nesse momento, eu acredito. É muita gente no YouTube também. Eu queria dar um recadinho para o pessoal do YouTube quando for preencher a certificação. Lembrando, esse recado só é para quem está assistindo via YouTube. O pessoal vai colocar o link da certificação e você vai ter que colocar um código, que é XRL8. Repetindo, XRL8. Pessoal, agora quem tiver alguma pergunta, pode abrir seu microfone, a gente vai liberar mais uns 5 minutinhos só para perguntas para os professores. Alguém quer abrir o microfone e perguntar diretamente para a professora Mônica, ou para a Maiara, ou para o Rafael? Pode abrir seu microfone e perguntar. Professora Maiara, é Cláudio de Minas Gerais quem fala. Foi citado durante o discurso e as reflexões que todo texto apresenta uma certa forma argumentativa. Eu até coloquei embaixo na pergunta como nós poderíamos delimitar, por exemplo, a bula, a receita, alguns textos que não estão diretamente ligados à argumentação, mas que podem ser considerados argumentativos. Poderia comentar um pouco sobre esse ponto? Sou eu que respondo, Maiara? Eu prefiro, Mônica, porque a gente já pode falar de visada, né? Aquelas coisas que o Rafael já falou. Então, pode falar. Cláudia, a gente está concebendo que todo texto tem alguma... eu vou falar em intencionalidade, mas não pense que a gente se restringe à intencionalidade de um locutor. Posso dizer assim, que em toda interação há sempre uma tentativa de influenciar o outro por parte do locutor. Nem sempre ele tem êxito nisso, não é? Mas, de qualquer maneira, essa afirmação é para lhe dizer que o que nós estamos chamando de argumentativo não é uma forma argumentativa necessariamente, ou seja, uma sequência argumentativa como a que você vê, por exemplo, na redação do Enem. A gente está tentando dizer que qualquer escolha, como o Rafael mostrou, a Maiara também, qualquer escolha que se faça para a construção textual tem uma motivação de influência sobre o outro. Senão, a pessoa não se daria o trabalho de selecionar o que ela vai dizer, o modo como ela vai construir o texto. Então, é sempre para influenciar. Porque, por exemplo, se a gente for parar para pensar, até assim, qual a intencionalidade? Eu com muita frequência, às vezes eu entro naqueles sites de receita, né, para fazer alguma receita específica, mas assim, qual a intencionalidade, para que se cria uma receita, com que objetivo, né? Então, há uma intencionalidade, né, do modo como se descreve os itens com precisão, o modo como se descreve com precisão os passo a passo. Há uma tentativa, né, daquele interlocutor ali, no momento que produz seu texto, de agir sobre o outro que está lendo ali, né, de algum modo, né? A dificuldade, às vezes, de percebermos esses textos como argumentativos é porque nós temos uma visão muito específica da argumentação, que é dessa influência retórica, né, que nos banhou durante muito tempo. Então, perceber esses textos como argumentativos, assim, percebê-los como argumentativos numa perspectiva ampliada de argumentação, né, como a professora Mônica estava comentando. Olha, muito bom. Eu agradeço a professora Mônica e a você, estão de parabéns com a palestra maravilhosa. Eu fiz a pergunta, uma vez que eu gosto muito de trabalhar em sala de aula, especificamente com os meus alunos de segundo grau, essa argumentação, para perceberem que não é só a intencionalidade. Por isso que eu perguntei sobre a bula ou a receita, porque eu acredito que, quando o autor faz a sua bula, a sua receita, ele, querendo ou não, está argumentando para levá-lo a construir da maneira como ele também acredita que é. Então, tem uma intencionalidade e uma argumentação. Muito bem, a argumentação como uma tentativa de influenciar o outro. E tentativa é uma palavra-chave,
Porque se muitas vezes se associa persuasão a um efeito, né? Quer dizer, eu convenci o outro, eu consegui mudar a opinião do outro. E não é disso que a gente está falando, a gente vai falar sempre numa negociação, que é uma tentativa que se faz de influenciar. Se a gente tem êxito ou não, aí é outra história. Ótimo, parabéns, obrigado pela explicação brilhante, estou de parabéns. Continue Obrigada. com o grupo, é sucesso. O Hélio perguntou se um simples oi poderia ser um texto argumentativo. Primeiro que o texto não seria o simples oi. O texto envolveria um oi que, de alguma maneira, visa uma resposta de um dado interlocutor com quem a pessoa está interagindo, e só Deus sabe em que contexto esse oi foi dito e para quê. Mas que tem uma intenção de alcançar o interlocutor de alguma maneira, não tenha dúvida. Muito bom. Ok? Podemos encerrar, crianças? Excelente. Estou morta de cansada. Parabéns, viu? Valeu. Apertem os cintos que o piloto sumiu. Quem assume? Podemos concluir. Então, eu deixo a palavra agora para vocês fazer suas considerações finais. Então, Rafael e Maiara, vocês, muito obrigada por tudo. Da minha parte, eu queria agradecer muito por esse momento. Todo momento que eu falo sobre referenciação, sobre linguística textual, é um momento de muita alegria para mim. Eu fico nervoso um pouquinho, a mão gelada, mas sei que quando começa a discussão é um momento que me traz muita alegria, porque é um assunto que eu adoro discutir, né? Eu tenho muito orgulho de fazer parte do Grupo Proteste, né? De poder me dizer pesquisador do Grupo Proteste. Fico muito feliz quando eu vejo pessoas empolgadas também a estudar linguística textual, porque eu acho que isso é o sinal de que a gente fez um bom trabalho, né? Assim, instigar a estudar mais, a saber mais sobre isso, a investigar mais objetos, né? Modos diferentes de lidar com o texto. Então, eu agradeço muito por essa noite, por essa discussão, e até logo. Eu gostaria de agradecer também, né, ao convite do Luciano, especificamente, a equipe organizadora, né, que está promovendo esse ciclo de lives. Eu, enquanto uma pessoa que trabalha bastante para divulgar a ciência, né, seja no canal do YouTube, seja no Instagram, eu sei o trabalho imenso que dá fazer um evento desse porte. E ainda mais atender a tantas pessoas assim e em meios diferentes, né? Então, parabenizo a equipe organizadora e agradeço não somente a equipe organizadora, mas ao Grupo Protexto de forma geral, encapsulado aí pela nossa líder, a professora Mônica Cavalcante, que incentiva a gente não somente a pesquisar, não somente a ser um bom pesquisador, mas a se colocar sempre como um ponte com as outras pessoas e estar sempre aberta a essas interlocuções, tá? Então, acredito que mesmo a gente não abrindo a reunião do Protexto agora, a gente está sempre disponível para dialogar com qualquer um de vocês. Um grande abraço. Muito bem, Maiara, muito obrigada. Obrigada, Rafael. Vocês foram muito bons. Eu acho que essa interlocução foi muito melhor do que eu esperava, do que aquilo que eu esperava que fosse. Parabéns a vocês que estão participando ativamente. E não é proibido, claro, entrar no protesto. Como eu disse, um ou outro que realmente queira se engajar e assumir compromissos com a gente vai ser sempre bem-vindo, né? Entre em contato com os meninos. Ok, agora a gente Tchau, vai pessoal, revelar. boa noite. Sorteio. A gente vai falar do sorteio, gente. Mas eu vou sair. Tchau. Já? Beijo, Tá bom, então. Beijo, tchau. Pessoal, agora é o sorteio do livro Coerência, Referenciação e Ensino. A ganhadora foi Irailde do Rosário do Maranhão. Se Irailde estiver aí, por favor, entre em contato com a nossa equipe, ok? Irailde do Rosário Maranhão ganhou o livro. A gente já fez o sorteio, vai colocar os prints no grupo, certo? Foram 526 pessoas que se inscreveram nessa palestra. Muito obrigada por hoje e até a próxima.
Muito obrigada. Tchau, gente. Tá. Tchau, gente. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite, gente. Conto com a presença de todos vocês na live de amanhã, às 3 horas. E também teremos outra às 20 horas. Boa noite. Tchau, tchau. Até amanhã, Luiz. Boa noite. Boa noite, gente.